tem essa saída da economia ali. O segundo bloco são os estados de quem foi-se embora. E o terceiro bloco é de quem foi-se embora e só volta na forma de lenda. Eita, E ficou- reverbera, reverbera. Ficou Eu tô aqui ao lado da querida amiga Maria Valéria Rezende, aqui na sua casa tão bonita. Você nasceu em Santos e mora aqui há quanto tempo, Maria Valéria? Olha, aqui em João Pessoa, aqui nesta casa precisamente há 25 anos. 25 anos. Em João ainda. Pessoa há 27 anos. 27 anos. Na Paraíba, faça a conta que eu não sei, desde 1976. Como é que você veio parar aqui na Paraíba? Eu vim parar na Paraíba assim. Aí eu tenho que falar primeiro como é que eu vim parar no Nordeste. No ano 71 para 72, a barra estava pesada demais em São Paulo, aí a minha congregação estava preocupada. Ditadura ali. Eu estava metida mesmo, a minha congregação estava preocupada. Aí tinha um trabalho da congregação para fazer na Europa, umas pesquisas lá. Aí elas diplomaticamente me mandaram fazer esse trabalho. Quando eu cheguei lá, eu percebi que não era. A ideia era que eu ficasse lá. Te protegeu Aí o exílio. eu me recusei a ficar lá. Aí no fim eu andei pela Europa porque tinha uma pesquisa para fazer, mas depois eu passei uns 2, quase 3 meses na Argélia. Depois eu comecei a caçar modo de vir embora. Aí eu fui para os Estados Unidos, de lá para o México, do México para Manaus, de Manaus para cá por terra. Mudando de passagem, chorando. Clandestina nesse sentido? Não, Você clandestina não, eu tinha meu passaporte e tudo, mas como eu tinha saído daqui com os originais do primeiro livro do Beto das Cartas da prisão e consegui que se publicasse rapidamente na Itália, em poucos meses o livro já estava publicado quando eu voltei, e você sabia que tinha olheiro em tudo que era embaixada e coisa e aquilo, não dava para eu desembarcar em São Paulo, no Rio de Janeiro, com a cara lisa, né? Aí eu vim embora por outros cantos. Como os DOPs eram estaduais, né? E eles brigavam entre si, você tinha essa chance, né? Aí eu vim embora e vim pro sertão, lá quase na beira do Mochotó. Olha isso. Que aliás é aquele mundo sem situar demais, é o universo do meu outro livro que já está pronto, que vai sair no fim do ano, que chama-se Outros Cantos, vai sair lá para novembro. Que eu escrevi esse ano passado, está pronto. Sim. Aí pronto. Aí eu vim para Pernambuco. Fiquei no sertão de Pernambuco 1 ano, mas aí percebi que ficar lá no meio do sertão eu era um bicho estranho que aparecia, né? E depois houve outros problemas de adaptação ali com as irmãs que já estavam lá, etc. Aí eu vim para Recife, passei 4 anos em Recife, mas eu queria voltar para o campo. Porque a experiência de ir para o meio do sertão, para eu, que nem eu não era nem do continente, né? Porque Santos é aqueles meandros, aquilo ali e era um mundo completamente voltado para fora, né? O pessoal gosta de dizer que São Paulo é cosmopolita. Que cosmopolita? Só quem vive em São Paulo, quem vive em São Paulo? Taxista e motoboy. O resto vive em guetos. É verdade ou não é? Enquanto que Santos é uma cidade invadida constantemente por estrangeiros de todo lugar, aliás, composta. Quando eu era criança, mais de 50% da população era portuguesa, madeirense, açoriana e além dos japoneses todos. Foi a primeira cidade, parece, o primeiro lugar no Brasil que passava filme japonês. Era lá no centro da cidade, um cinema todo assim, só passava filme japonês sem legenda. Aí quando eu era adolescente, assim, os adolescentes modernos e assim, intelectuais da cidade, era uma das nossas frescuras assim, preferidas, era ir assistir filme japonês sem legenda. Os primeiros filmes do Kurosawa eu vi tudo sem legenda, o que era uma lição de cinema fantástica, né? Fantástico, sim. E me diga uma coisa, do seu ofício, da sua devoção, né? Como freira e como militante com esse trabalho todo, né? Social, aí vem a sua profissão, a sua outra profissão de fé, que é a literatura. Como é que ela apareceu na tua vida, a literatura? Olha, é o seguinte, eu nasci numa família que respirava literatura e arte de todo jeito. Do lado da minha mãe, meu avô era pintor, fotógrafo, antiquário, restaurador, E a minha mãe fazia escultura, desenhava, pintava, bordava, tecia, fazia o que você quisesse. E se falava muito nisso, e
E também havia gente que escrevia. Também havia gente que escrevia. Na família do meu pai, a família, o Vicente de Carvalho era tio avô do meu pai. Então, e eles foram, ele com seus 13 filhos e sua esposa, né, viviam em Santos, ficaram muito ligados, viveram por anos na casa do meu bisavô. Então, a gente convivia e ali entre os filhos dele também tinha gente que escrevia livro. A minha tia, uma das minhas tias, tornou-se assim a poetisa da cidade de Santos, que nunca saiu de lá, nem nunca publicou fora, não estava nem aí. Então, na casa da minha avó, era assim o lugar das reuniões dos saraus internos, dos escritores, sei lá. Os escritores de São Paulo vinham passar férias ali no Parque Balneário, então para encontrar os outros, ia lá para casa da minha avó. Então escrever para mim, quando eu era criança, escrever livro, era assim uma coisa que ia acontecer na sua vida um dia, quando fosse a hora. Você com 7 anos caía os dentes, fazia a primeira comunhão, depois com 15 anos tinha o baile de debutante ou não, mas você ganhava a chave da casa, e a gente ganhava a chave da casa aos 15 anos, e tchau e bênção. Né? Você ficava independente, não era como agora, que a pessoa só com 40 que ganha a chave da casa. E Santos era uma cidade cheia, era uma cidade que fervilhava, certo? Eu convivia com a Pagu, Plínio Marcos. Bom, eu nem vou dizer todo mundo, estou dizendo esses dois porque são duas referências assim, né? A gente andava lá, todo mundo, o Gilberto Mendes, grande Gilberto sim, Mendes, que é mais conhecido na Europa do que no Brasil, como é o mal de todo mundo que não vive no eixo, né? Aí... Então sabe, então, por exemplo, o pessoal falou assim, eu não comecei a ler com livro infantil. Eu comecei a minha introdução à literatura era ouvindo poesia e texto de gente grande. Eu não sabia ler ainda. Meu pai todo sábado de manhã ia visitar tia Biloca, que era a viúva do tio Vicente, né? E ele me levava com ele. Papai era médico, ia ver, ela estava velhinha. Aí ela tinha uma mesa assim com os bichinhos de murano e ninguém podia mexer. Aí um dia o papai teve a ideia de me fazer decorar uns versos do tio Vicente para dizer para ela, para distraí-la, ela estava muito idosa. E eu decorei esses olhos verdes, olhos cor do mar, olhos pensativos, que fazem sonhar, alguma coisa assim. Fui lá, papai disse, ela tem uma surpresa. Eu disse o poema. Aí tia Biloca me deu um bichinho daquele. Aí pronto, toda semana eu tinha que aprender. Então, e eu não sabia ler ainda, porque eu me lembro muito bem de meu pai dizendo os versos para eu decorar. Então você já pensou, eu com 6 anos de idade, eu declamava, sei lá, tanjo, sino tanjo, numa voz de choro tão desconsolada, no caixão dourado, como em berço de ouro, pequenino levam-te dormindo, acorda, olha que te levam para o mesmo lado, onde o sino tange, numa voz de choro. Imagine uma criança de 5 anos, né? Então, e eu adorava palavras que eu não entendia, entendeu? A minha paixão era catar nas coisas as palavras que eu nunca tinha visto. Aí eu comecei a fazer, quando eu aprendi a ler, aí eu era agarrada com um monte de dicionário que tinha lá em casa, e enciclopédias, e eu tinha um caderninho das descobertas de palavras. Então, e eu escrevia muito, sabe? Tinha aqueles concursos de redação escolar, municipal, não sei o quê, que eu sempre ganhava o primeiro lugar da minha escola, mas quando chegava na final eu era desclassificada, porque a minha tia estava sempre no júri. Aí eu ganhava um prêmio de consolação, que era um livro. Então, era assim, para minha família eu era a escritora da próxima geração. Aí eu me lembro que um dia eu, voltando, eu estava dando umas aulas no Sindicato dos Estivadores, lá nos sábados da tarde, da alfabetização, não sei o que. A alfabetização era um programa de alfabetização. E eu voltei, estava lá o sarau dos escritores lá em casa da minha avó. Aí eu vim pela praia descalça a pé, estava cheia de areia, então eu não entrei dentro de casa, eu passei pelo corredor de fora, estava meio chuvosinho, então, e frio, era o mês de julho provavelmente, estava todas as vidraças fechadas, e eu passei por fora olhando para aquilo, e a sensação que eu tive era assim, lá estão eles dentro de um aquário, era um aquário, porque lá em Santos tem um grande aquário municipal, então a associação foi imediata, né? Eu disse assim, meu Deus, eu não quero, eu tinha uns 14, sei lá, alguma coisa entre 14 e 15 anos.
Aí eu olhei aquilo, fui por trás para lavar meus pés e chegar lá. E naquele momento eu disse assim, eu não quero ser escritora. Porque eu não quero viver fechada num aquário. E agora eu acho gozadíssimo. Essa é uma imagem infantil, juvenil, né? E pronto, aí eu fui fazer outras coisas. E por que escolher ser freira? Como Porque, assim olha, você não escolheu veja, ser na escritora? minha geração, eu nasci em 1942, sou do blackout, no Porto de Santos. Sou da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Então, para minha geração, ainda, imaginar assim, não era fácil. Para uma mulher brasileira do meio social em que eu nasci, etc., a pergunta era essa. Logo você ficava mocinha assim, então vai casar ou vai ser freira? Ora, eu era mais velha de 6 irmãos. Eu ajudei minha mãe a criar meus irmãozinhos. Sabe, era uma vida que eu não... Você não queria, né? Por outro lado, também eu tinha fé, porque eu tive a sorte de participar da Juventude Estudantil Católica, que em termos de pensamento, quer dizer, tudo aquilo que foi aparecer depois, Teologia da Libertação, já estava em germe nas nossas discussões. Então, que era uma aproximação dos temas sociais, era e o hábito da leitura cotidiana do Evangelho e sem intervenção de teologias mil nem nada. Então, o Evangelho, você pega o Evangelho, assim, na lata, limpa o que você pensa sobre aquilo e lê aquilo. Aquilo é um negócio muito forte e muito... Vamos fazer um intervalo aqui no Reverbera, que a conversa está muito boa com essa querida Maria Valéria. A gente volta já.